Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar, vamos comentar a passagem que se encontra no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 17, que é a passagem da cura, da cura de um leproso, quando os 10 leprosos clamam a Jesus. Hoje vamos enfatizar muito nessa história a gratidão, a importância de ser grato, a importância de ter gratidão. Então hoje vamos, através dessa passagem bíblica, vamos tentar enfatizar a importância da gratidão. Amém? Amém. Lucas 17, do 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então, pessoal, vamos tentar aprender algumas lições com essa passagem bíblica escrita por São Lucas, né? O Evangelho de São Lucas, segundo alguns especialistas, ele é o evangelho também que tem muita participação de São Paulo. O São Lucas, ele conviveu muito com São Paulo e muitas das coisas escritas no Evangelho foram, na verdade, escritas ou ditadas por São Paulo. É só uma curiosidade, não é? Mas, bem, assim, vamos pensar bem nesse trecho. O que acontece nesse trecho? Jesus passa por um povoado e de longe 10 pessoas doentes de lepra, que é uma doença da pele, onde a pele vai se deteriorando. É uma doença muito contagiosa, que na época as pessoas eram proibidas de viver em sociedade, na época de Jesus, para que não se contaminasse outras pessoas. Uma vez que você era leproso, você tinha que se retirar para lugares distantes, viver com outros leprosos, e era uma doença incurável na época. A cura da lepra era, na verdade, um milagre, né? E essas pessoas perdiam a família, perdiam o sustento, perdiam a dignidade, sofriam demais até sua morte. E essas pessoas, sabendo que Jesus passaria por lá, não podem se aproximar de Jesus pela sua condição de leprosos, né? Porque a lei da época proibia, mas eles de longe, eles clamam a Jesus. E Jesus manda que eles se apresentem ao sacerdote, que era um ritual que aconteceria caso a pessoa ficasse curada. Ela deveria fazer uma apresentação ao sacerdote em agradecimento a Deus, não é? Bom, e eles mesmo doentes obedecem a Jesus e vão se apresentar ao sacerdote. Mas no caminho, já antes deles chegarem, todos são curados. E são 10 pessoas. E essa história conta que apenas um, que nem era judeu, era samaritano. O samaritano era um povo misto, que não era um povo puramente judeu. Eles descendiam também do povo da Babilônia, né? E eles tinham outro tipo de religião, eles tinham outro tipo de culto, né? E eles tinham uma certa rixa com o povo de Israel. Era um problema racial da época. E só essa pessoa, só esse samaritano que se curou, volta louvando a Deus e agradecendo a Jesus pela cura. E Jesus pergunta: mas não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Né? E Jesus diz a esse homem que voltou: a sua fé te salvou, os seus pecados foram perdoados. Ele ficou sem dívidas, ele foi curado da lepra e foi curado também da alma, do espírito.
ele agora estava sendo abençoado por Deus também. A sua cura foi uma cura total, não só do corpo, mas como da alma também, pois os seus pecados haviam sido perdoados. Esse trecho nós já comentamos no programa passado, mas rapidamente eu vou comentar alguns pontos desse trecho. Por quê? Porque nós queríamos enfatizar a importância da gratidão, né? Mas esse trecho contém outras lições embutidas nele. Primeiro, são 10 pessoas que têm um problema grave, insolúvel e que estão desesperadas e veem Jesus e clamam a Jesus. É uma lição para nós. Eles não deixam Jesus passar sem que eles clamem. Por quê? Porque eles poderiam falar: nosso problema não tem solução. Não vamos perder nem tempo de clamar, vamos deixar o Mestre em paz, vamos cuidar da nossa vida, da nossa doença. Não, eles clamam a Jesus. Uma lição para nós, que muitas vezes temos problemas graves e deixamos para lá e deixamos como que Jesus passando sem que clamemos a Ele. A segunda lição é que quando Jesus atende o clamor deles, ele dá uma ordem: vão se apresentar ao sacerdote, e eles obedecem. Mas eles deveriam questionar a Jesus: mas nós não fomos curados ainda para nos apresentar ao sacerdote. Mas eles obedecem, eles não ficam questionando com Jesus. Outra lição para nós: no processo de cura deles, eles têm a virtude de clamar a Jesus, depois a segunda virtude de obedecer. Isso é uma virtude, não é? Eles obedecem e não questionam. E eles alcançam a cura, alcançam a bênção. Agora eles teriam uma vida social, eles poderiam ter família, vida social, trabalho. Então todos eles recuperaram a própria vida, foram muito abençoados. O que a doença impedia que eles tivessem, agora eles poderiam ter. Olha que bênção, não é? Não é só cura da doença, é um restabelecimento de uma vida, em família, profissional e tudo. Mas agora nós queremos enfatizar o ponto da nossa meditação hoje, que é a gratidão, a importância de sermos gratos. Observem como esse homem que voltou, esse samaritano, foi grato a Deus. Ele retornou a Deus e retornou louvando a Deus e agradecendo a Jesus, e ainda foi abençoado com o perdão dos seus pecados. Percebam a importância da gratidão e como Jesus questiona porque os outros 9 não foram gratos, não vieram agradecer e louvar a Deus, né? Bom, vamos agora pensar na nossa vida. Quantas coisas Deus nos tem feito? Tem coisas que nós percebemos, tem coisas que nós nem percebemos. As libertações que Deus faz diariamente para nós, às vezes nos livrando de tantos males, nós nem percebemos. Problemas insolúveis que têm solução porque Deus nos dá libertação. A palavra que Deus nos dá através da Bíblia, através de bons pregadores, com nosso coração sendo tocado pela mensagem do Evangelho. Tudo que Deus faz por nós, será que nós somos gratos? Pela vida dos nossos parentes, dos nossos filhos, será que nós sabemos ser gratos? Eu sei de um caso, veja a gratidão, como ela pode ela tem que estar em todo momento, não é? Nós precisamos aprender a ser gratos. Houve um casal que ele era um casal relativamente jovem e eles eram pai de uma criança. E quem é pai de um filho único sabe o amor que o casal tem por aquela criança. Aquela criança viveu 7 anos. Ela veio a falecer através de uma doença. O casal se desesperou e acabou se matando. Não viam mais razão para viver sem aquela criança. Mas o que seria bom que eles tivessem? Seria por isso é que nós enfatizamos: vamos ficar com Jesus, vamos escutar bons pregadores, ou ler a Bíblia, ler os Evangelhos, acompanhar até o nosso programa que faz várias meditações. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos ter intimidade com Jesus, nós precisamos confiar em Deus. Por quê?
Porque se esse casal conhecesse Jesus, eles saberiam que o comportamento que eles deveriam ter é, primeiro, agradecer a Jesus por terem tido um filho e terem tido a oportunidade de conviver todos esses anos com o filho. E depois, através desse agradecimento, que não retira a tristeza, claro, mas agradecendo a Deus os anos que eles puderam passar com aquela criança, eles pedissem a Deus que possibilitassem que eles adotassem uma outra criança que precisaria de um carinho de pais, eles poderiam dar. Você veja, esse espírito de agradecimento nós devemos ter até mesmo nas tribulações. Por quê? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. As coisas não são da forma que nós queremos, mas sim da forma que elas têm que ser, da forma que Deus determina. Por quê? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um sentido e tudo é de Deus mesmo. As nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, os nossos bens, tudo pertence a Deus, né? Tudo nos é emprestado e nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus os pais que nós tivemos, a saúde que nós temos, a escola que nós fazemos, a igreja que nós frequentamos. Se não frequentamos igreja nenhuma, a nossa reunião na nossa religião, nós precisamos agradecer o nosso casamento, mesmo aqueles casamentos mais atribulados, eles são um ministério e Deus tem um propósito neles. Nós devemos agradecer porque se sofremos na carne, melhoramos no espírito também. Muita coisa, doenças, tribulações nos fazem melhorar no espírito. Vocês lembram aquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Como ela foi procurar Jesus, se arrastou no meio da multidão e tocou a roupa de Jesus e ela foi curada? Se não fosse a tribulação daquela doença, que ela já tinha há muitos anos, aquela hemorragia, ela não ia procurar Jesus, ela não conheceria Jesus. Muitas coisas que nós passamos também, nós deveríamos agradecer, por quê? Porque elas nos levam mais perto de Deus. Na hora nós não entendemos, mas nós deveríamos ter o coração grato a Deus por tudo, porque tudo coopera para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não vamos nos lamentar, vamos ter um coração grato a Deus, grato mesmo por tudo que Ele tem feito. Às vezes as coisas parecem ruins, mas não estão. Jesus está no comando e Jesus quer o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ter isso em mente e ter um coração grato a Deus, grato porque Ele mandou Jesus. Jesus é o nosso maior presente. No Natal, que agora quando esse programa está sendo gravado, o Natal se aproxima, o maior presente quem deu foi Deus, que nos deu Jesus. Jesus foi um presente para toda a humanidade, para todo homem e mulher. Um presente de salvação, um presente de Deus, um Deus que nos ama profundamente. Vamos ter o coração grato, amém? Isso que Deus espera de nós. Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do canal O Evangelho na Sua Casa. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, que você vai receber todas as notificações quando tem vídeo novo. Amém? E essa mensagem, ela é muito importante, né? Porque é a palavra de Deus e uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia. A misericórdia de Deus é muito grande, pois vocês podem ver, né? A gente pode ver que 10 pessoas tinham lepra e somente um voltou para agradecer. E Jesus não falou, volta a lepra para aqueles 9 que não voltaram. Então você vê que a chuva, né, que nem como tem um ditado, cai sobre os maus e os bons. Tem na Bíblia. E o sol de igual modo brilha. Então, assim, às vezes, mesmo a gente sendo ingrato, sendo pessoas que não reconhecem, Deus continua sendo bom, porque Deus é bom. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ser gratos. Nós temos que ser gratos, porque nós temos recebido muitas bênçãos de Deus. E a gente às vezes não repara, porque a gente fica com a mente, o olhar somente numa direção e não vê o que está acontecendo ao nosso redor, com as pessoas ao nosso redor. Então, vamos meditar nisso. Amém? Vamos terminar com uma oração.
Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos, agradecemos por essa semana que se inicia hoje. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração agradecido, um coração grato, que nós sejamos, Senhor, pessoas que reconhecem o Seu poder, o Seu amor, porque são reais. O Senhor está sempre conosco, está sempre nos livrando, ouvindo nossas orações. Nós Te agradecemos. Pedimos a Deus que abençoe cada família que está ouvindo, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, e que todos, ó Pai, possam ter um coração voltado a Ti. Lembrando, né, que nós vamos ter o Natal, e o Natal significa nascimento, o nascimento de Cristo. O maior presente que o Senhor deu à humanidade é Jesus Cristo. E nós agradecemos por isso. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós gostaríamos de enfatizar que dia 25 nós teremos um programa especial de Natal e Ano Novo. E quem vai ter a palavra é o pastor. Cláudio. Ele será o nosso convidado para trazer a mensagem. O pastor Cláudio é o pastor da Igreja Evangelho Total de Curitiba, onde nós acompanhamos os cultos online, pois nós moramos em São Paulo, mas é uma igreja abençoada, é uma igreja que prega o Evangelho, prega o amor de Deus realmente, vive o amor de Deus, e nós temos estamos muito felizes pela participação do pastor Cláudio na mensagem final de Natal e Ano Novo. E pedimos para que todos venham, pois será uma bênção para todos, amém? Também enfatizo que nós temos muitos vídeos no nosso canal. Revejam alguns programas, procurem os programas mais antigos, porque são mensagens importantíssimas que só colaboram com a nossa vida cristã. Mesmo que você não concorde com a mensagem total, mas a maioria das mensagens sempre traz uma reflexão e um amadurecimento cristão, para que nós possamos entender que Jesus faz parte da nossa vida e que Jesus está conosco, e que a nossa vida não é em vão, que Jesus nos ajuda e que nós somos de Jesus, e que Ele nasceu, Ele nasce todo dia no nosso coração, e nós temos uma intimidade muito grande com Ele. Então participem, assistam os programas mais uma vez, porque são programas curtos, mas que são importantíssimos, amém? Amém. Então, até o programa de Natal. Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.